sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um vídeo aí do nosso estudo Caçadores de Tesouro. Só que hoje nós vamos falar para nós iniciarmos um projeto. Que tudo aquilo que nós vamos fazer tem que ter um planejamento, né? Então, se você já é a coordenadora aí, passe para as outras pessoas, né? Se você não é, passe para o seu coordenador, para a sua coordenadora, né? E para você passar, você tem que mostrar a importância. Então, você tem que mostrar aquilo ali, né? Mostrar o projeto, mostrando a importância e a relevância que vai ter. Como nós falamos no vídeo anterior, mas isso vai tomar muito tempo e eu tenho lições, porque tem planejamentos também, né? Então, eu sou da Assembleia de Deus, então tem a revista da CPAD, que já tem ali a sua data. Então, naquele dia, né? Lógico que tem alguma coisa, a gente repõe a aula, tem tudo isso, né? E aí na sua também pode ter um cronograma, um planejamento, mas ele também, né, ali dá para ir ajeitando, porque às vezes, vamos supor, choveu muito, fez muito frio, teve que cancelar. No Dia das Mães resolvemos cancelar, mas aí a gente põe, né, repõe outro dia. Então, o que eu quero dizer é que às vezes fala assim, vai tomar muito tempo. Se você tem esse tempo, glória a Deus. Se você tem que revezar aí, então tira um dia, né? Vai apresentando o seu projeto, tudo. Aí você tira vamos supor, nessa próxima aula, se eu não puder pegar a aula toda para falar sobre isso, me dá determinado tempo só para eu explicar esse projeto e o incentivo que vai ter. Porque daí, como eu disse, deixa Deus te usar, faz aí aquilo que for segundo a sua realidade. Então eu posso falar aqui assim, fala quem conseguir, você vai dar uma caixa de bombom. E talvez a sua realidade não dá para dar uma caixa de bombom para todo mundo, né? Então, porque se Deus quiser, todo mundo vai conseguir. Às vezes alguns, né, vão conseguir antes, outros depois. Então também é bom por isso que vai junto. Então até o final do ano, se você começar agora, você pode ir fazendo premiações durante o mês e deixar uma lá para o final do ano também, né? Tipo uma formatura desse projeto. Olha quanta coisa você pode pensar, né? Então, que daí, como eu disse também, às vezes você pode, nós falávamos lá no meu tempo, tomar a lição, né? Então você pode fazer isso no particular, você e a criança, e ela vai falar para você, olha, tia, deu para você 5 nomes da Bíblia, você conseguiu decorar? Mais ou menos? Vamos ver como é que tá esse mais ou menos? Aí ela vai, Gênesis, Êxodo, talvez ela consiga tudo, talvez você possa ajudá-la, né? Então falar, então vamos melhorar isso. Então só você e ela também para não constranger. Então tira esse minutinho. Então você também vai ter que tirar esse minutinho, né? Você pode dar uma semana, você pode dar 2 semanas, vai de acordo com, né? Com a sua turminha, com o seu tempo, com o que vai ser ofertado para você. E eu creio que em nome de Jesus, né? Todo mundo que receber esse projeto aí pode, né, falar, ok, muito bem, em nome de Jesus. E aí você vai fazendo. Então você vai mostrar os livros da Bíblia. Então vai ter essas divisões que eu vou fazer para vocês. Já tem 2 PDFs aí com os livros do Novo e do Velho Testamento. E eles estão em cores diferentes. Então você vai ter lá o Pentateuco, vai estar numa cor, os livros históricos em outra. Então agora eu vou fazer um PDF, vou deixar aqui no grupo, tá? Quem tiver dificuldade, pede meu WhatsApp, eu passo o link, você já entra na hora, já manda mensagem para mim, tá bom? Então, para você ter, se você tiver alguma dificuldade, porque dependendo do aplicativo, se o seu Facebook for Lite, ele dificilmente vai baixar um PDF, tá? Salmen também, então aí você vai colocar lá o Pentateuco, e aí eles vão estar em cores diferentes também, então fica mais fácil. Se você falar assim, eu vou trabalhar primeiro, decorar os livros da Bíblia, e depois eu vou falar essas divisões, amém também, tá bom? Mas vai estar tudo prontinho para você. Eu vou também fazer um pequeno projeto ali. Esse projeto é para você ter uma ideia de como você pode fazer. Aí você vai adaptar de acordo com a sua realidade. Então, eu acho interessante, vamos colocar, né, nesse termo, hoje não é esse termo mais, mas tomar a lição separadinho, né? Por quê? Antes nós fazíamos com todos. Eu tenho e sempre tive facilidade em falar em público. Na verdade, o problema era
sabe? Talvez você que está aí me assistindo, você vai se identificar. Meu problema era ficar de boca fechada. Meu problema era não levantar a mão. Eu tinha que levantar, eu tinha que dar uma opinião, eu tinha que perguntar, eu tinha que falar nem que fosse oi para a professora, né? Então, nós temos alunos assim. Mas também nós temos aquele que só dele sonhar que ele tem que falar em público, ele vai passar mal aquela semana toda. Então, que seja algo leve também para todos os lados, né? Eles já vão ter suas responsabilidades na escola, ali vai ser uma responsabilidade sim, mas nós sabemos que é diferente, né? Então, mas aí temos os nossos incentivos. Então, se você vê que a tua turminha, você tem uma turminha aí, então isso é tudo uma ideia, tudo que fala aqui, você vai adaptar para você, né? Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu adapto até molde, né? Às vezes o molde é de uma história, eu coloco ele em outra, eu misturo com outro e faço o que eu estou precisando. Porque às vezes é tudo molde gratuito ali, e eu tenho um anjo aqui, um Gideão que esse aqui é Moisés, mas ele tá tão bem armado que eu posso fazer ele um Gideão. É isso, então eu sempre, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe, né? Então, porque às vezes, porque eu coloquei de Gideão. Gideão tem um que a gente compra que ele é inteiro, perfeito, maravilhoso. Mas vamos supor que naquele momento que eu preciso fazer ele e eu não tenho ele inteiro do jeito que eu quero, gratuito, e daí eu tenho que escolher, ou eu compro o molde, ou eu imprimo, ou eu compro o EVA. Tem momento que é assim, tem momento que você pode imprimir, comprar e ainda comprar o EVA. E tem momentos que você compra o EVA e a cola, espelha na televisão o molde e copia ali, não é? Então a gente tem que aprender a adaptar. Olha, esse mês eu tenho que fazer, só posso comprar o EVA, né? Aí no outro mês eu posso comprar, então amém, mas a gente tem que adaptar. Então vai ter um planejamento para você fazer essa memorização dos livros da Bíblia, né? Essa memorização, essa utilização aí dos livros da Bíblia e para eles memorizar. Então vai ter, aí você pode fazer uma tabelinha de incentivo, você pode fazer premiações, pequenas premiações por mês, né? Porque se você conseguir fazer isso tudo em um mês, amém, mas se você levar daqui a agosto até dezembro, né, o importante é que daqui 6 meses, 7 meses, 2, 1 mês, 4 meses, 12 meses, o importante é que a partir daquele momento ele já vai saber os livros da Bíblia. E isso vai ser muito importante. Entende? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque pensem bem nessa dificuldade que às vezes até nós temos de procurar. Às vezes nós olhamos os jovens, eles têm dificuldade de procurar. Os pré-adolescentes, adultos, pessoas que estão chegando agora no Evangelho. Então, nessa parte não é uma crítica, né? Mas é algo, não é uma crítica, nossa, você não sabe, né? Na verdade, quando eu vejo alguém assim, eu particularmente nem gosto de ajudar, porque às vezes vai constranger mais a pessoa ainda do que se ela fechar e ouvir, né? E também agora muitas igrejas, isso por um lado é bom, que daí você tem ali no Data Show. Se você tiver, fala, tia, por que que eu preciso disso? E um dia que não tiver luz? E um dia que não for no Data Show? E um dia que for um culto na praça? E o dia que for um culto na casa do irmão, né? Então, por que eu tenho que saber isso? E às vezes é a mesma resposta que a gente dá. Por que eu tenho que saber aquele versículo ali? E se a Bíblia nos for tirada hoje? E aí você vai pensar como eu já pensei quando eu ouvia. A igreja vai fechar, um dia vai ficar sem igreja. Um dia vai ficar sem igreja, vocês não dão valor na igreja, né? E eu ouvia isso muito tempo atrás. Depois de um tempo pararam até de falar, né? Mas quando era pequena e mais nova, eles falavam: um dia não vai ter igreja, um dia vocês vão querer ir para a igreja e não vai ter igreja. E eu falava: mas onde, né? E fui pensando, foi passando o tempo e tal. Aí nós pensávamos assim, que havia um governo ia fechar, matar a gente, ia ficar tudo fora e não ia ter igreja mais. No meu pensamento. Aí veio o Covid. Veio o Covid que eu não podia também ir na padaria, não podia ir em lugar nenhum, mas não podia ir na igreja. Tinha que assistir live. E aí, quando depois de um tempo começou a afrouxar um pouquinho, tinha
total, aí na sua igreja, não sei quanto que era, mas aqui na minha, total de 14 pessoas, por causa do tamanho, né? Tinha ter o distanciamento. Então, tinha que ter 14 pessoas. Aí você tinha que colocar seu nome na lista. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque depois, minha vida é dividida, né? Lógico que antes, né, de ter minha conversão verdadeira com Cristo, depois, mas a minha vida ultimamente é dividida entre antes do Covid e depois do Covid. Porque eu levei um susto, na verdade. Porque realmente a igreja fechou, né? Realmente o governo fechou tudo, incluindo a igreja. E não que ele fechou porque ele estava perseguindo a religião ou os crentes. Não, ele fechou porque era necessário. Então, às vezes a gente escuta algo e pensa que é num contexto, vai ser em outro. Então, eu tô falando por mim. Eu me assustei, falei, meu Deus, a igreja fechou. E hoje, hoje eu até queria ir lá na igreja, né? E aí, às vezes, a gente falava, você vai ficar pegando a mão dos... A gente queria abraçar, a gente queria pegar, né? E a gente tinha que ir passar álcool e ficar assim. E, ai, se desse um espirro. Então, né? Isso tem 3, 4 anos, olha só. E aí, quando fechou, eu falei, realmente fechou. Então, quando a gente fala assim, se não tiver Bíblia mais, quando não tiver Bíblia mais, e quando não... Aí a gente pensa assim, mas ela tem que estar aqui, ó, no nosso coração. Então, se hoje tirar a Bíblia, proibido a Bíblia, eu posso até não falar, mas dentro do meu coração eu vou saber todos os nomes do livro da Bíblia. Então, por isso é bom a gente ter versículos decorados na nossa mente. Então, às vezes eu tenho facilidade de decorar o versículo, mas acabo tendo dificuldade de decorar onde ele está escrito. Mas talvez no momento de tribulação na minha vida, só de eu lembrar que existe aquele versículo, que nem hoje eu vi, é 2 Timóteo 2, 3, versículo 3, né? Sofrei comigo as aflições como bons soldados de Cristo. Então, quando eu estou falando, oh Senhor, ai meu Deus, eu tenho que sofrer sofrer ali as aflições como bom soldado de Cristo. Eu sou boa soldado de Cristo. Então, hoje eu fui ver e daí descobri que era 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Mas se daqui um dia eu esquecer o 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, o versículo já está dentro do meu coração. Então é isso, sabe? Parece dramático, né? Mas não é. Porque, como eu falei para vocês, vai fechar. Talvez nem vai ser na minha geração. E aí, de repente, aí você foi 14 irmãos na igreja, no outro sábado, né? Porque abriu só uma vez, no outro sábado ou no outro dia que ia mais 14. E você tinha que ficar esperando ali seu nome na lista para você ir lá na igreja. E aí, lá na igreja, tinha que ficar todo mundo, né? Então, como eu disse hoje, acabou, não vai ter mais Bíblia, acabou. Mas eu sei alguns versículos aqui memorizados. Quando eu falo memorizados no coração, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela arde, né, na gente. Então, inculcado aqui no nosso coração também. Então, eu sei alguns versículos, eu sei algumas histórias da Bíblia, eu sei que Davi venceu o gigante, eu sei que Jesus multiplicou o pão, eu sei como foi aquela noite dolorosa, né, que ele foi preso e julgado, apedrejado, negado, cuspido. Ele ressuscitou e foi Maria que falou com ele. Então, as cartas de Paulo, as cartas gerais, né? Que são também Pedro, João, Judas. Então, quanta coisa eu tenho que ler, absorver para usar isso. E às vezes nós pensamos, mas vai demorar muito também para você não ter a Bíblia. Às vezes você não está com a Bíblia naquele momento ali, você precisa dar uma palavra para alguém. Então você tem que saber. Então, olha só, e como eu disse, me tirou a Bíblia hoje? Tá bom, tô aqui ruim, mas só que olha, eu sei todos os livros que tinha nela. Então, né, a gente fala só dos livros porque nós estamos falando dos livros, né? Mas eu sei alguns versículos que vão continuar comigo. Isso aqui ninguém me tira. E se eu morrer também, vou para o céu de glória com Jesus. Né? Então lá eu estarei com a palavra, estarei abraçada lá com a verdadeira palavra. Então, observem aí o projeto. Vejam o que você pode fazer. Veja como você pode adaptar para a sua realidade. Mas não deixe de fazer. Eu convido você a topar esse desafio e ver as coisas acontecer. Como eu disse, não é do dia para a noite, há obstáculos. Então veja lá teve um vídeo que eu falei sobre os picuá, sobre os imbornais, com fundo e sem fundo. Então é aquilo que
for bom para você, aquilo que for te colocar para cima, coloca no embornal, no picuá, na sacolinha com fundo. Aquilo que não, você coloca, aquilo que vem, aquelas palavras, o desprezo, os obstáculos, as coisas ruins, você coloca tudo no embornal, no picuá, na sacolinha sem fundo. E vai caminhando. Conforme você vai caminhando, aquilo vai chacoalhando, vai ficando para trás. E as coisas boas vai com você. Porque nós estamos numa caminhada, né? Então, nós estamos aí numa corrida, como o apóstolo Paulo disse, e um dia nós vamos poder, né? Combati o bom combate, guardei, completei a carreira, guardei a fé, né? Sabendo que nós fizemos tudo aquilo que foi possível através da nossa vida. Deus abençoe vocês, acompanhem aí todos os vídeos, PDFs, né? Se qualquer coisa, pede aí meu link, meu WhatsApp, se você não tiver, entre em contato, vai ser um prazer falar com você, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus e aceita esse desafio comigo, né? Vamos fazer esse projeto? Aceita esse desafio?